Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que estejam todos bem nas suas casas, com saúde e prontos para mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Fechando então os nossos olhos da carne e elevando os nossos olhos do Espírito aos céus, vamos orar. Querido Mestre Jesus, guia seguro de todas as nossas vidas, que o amor que sentes por nós nos possa nos envolver numa vibração de paz e de carinho, iluminação e inspiração, colocando-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, em posição de aprender os ensinamentos que forem passados a nós nesse estudo. Que o exemplo da serenidade do Mestre, iluminado pelo bom senso de Allan Kardec e dos espíritos superiores para a humanidade atual, possa nos revestir de boa vontade e união para que tenhamos uma reflexão proveitosa e cheia de trocas carinhosas e de paz. E nada melhor para iniciarmos a nossa reflexão que, levando os nossos olhos da carne aos céus, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos fala o Evangelho, aspas. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por Deus conhecer as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescento ainda que, contudo, se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade é uma distância muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes as ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto que dele se afastou. Por este meio pode também desviar de si os males que nos atrairia pelas suas próprias faltas. Assim falou o Evangelho. Foi então que Jesus disse, aspas, não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão muito ouvidos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Nos fala André Luiz, o Espírito. A prece não é o movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. André Luiz, no livro Missionários da Luz. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Daí já a nossa primeira reflexão do dia. Teremos então de atravessar épocas difíceis? Se estamos como consequência deprimidos, que fazer? Continuemos a orar. Pela prece podemos fazer 3 coisas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 659, que é louvar, pedir e agradecer. Mas o que isso significa exatamente? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como ser supremo, causa primária de tudo o que existe, bem dizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo desde que não se contraria a lei de amor que rege e que sustenta a harmonia universal. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e de aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos e a dádiva de vida são essas aceitações. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Isso se encontra no livro Entre Irmãos de Outras Terras, de Chico Xavier e Valdo de Oliveira. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos bons benfeitores,
que pelos canais de intuição ou da inspiração vem sustentar-nos. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Daí novamente perguntamos, qual seria então o objetivo da prece? O que estamos buscando nesses momentos? Novamente vamos citar Marcos no capítulo 10, versículo 24, aspas, seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Assim nos falou Jesus nesse evangelho. E mesmo com todas as promessas de Jesus, ainda questionamos, será que Deus atende mesmo a todas as orações? Seremos os filhos que acreditam num Pai parcial que atende a uns e não atende aos pedidos dos outros? Mas o que temos pedido ao Pai? Você já parou para pensar? Será que já aprendemos a pedir? Muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos o seu mecanismo de funcionamento. Por isso mesmo, pouco a valorizamos e por vezes até a esquecemos. Voltamos então ao nosso questionamento. Será que estamos no momento da prece negociando com Deus e tentando modificar o curso daquilo que nos desagrada em nossas existências? Será? Você já não se pegou muitas vezes ordenando ao Pai ou fazendo ameaças de que o abandono ao seu coração caso não sejam atendidos os seus pedidos, assim como o filho pródigo, exigindo seu quinhão antes da hora certa, que somente o Pai conhece? Vamos pensar. O que acontece é que ainda não aprendemos a reconhecer que o Pai nos responde sempre, embora nem sempre da forma que desejamos, mas sempre há uma resposta. É importante refletirmos bem na assertiva que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a vossa vontade. A prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia de maneira alguma mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa aqui na Terra. A prece fervente abre de par em par as portas da alma e por essas aberturas os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Quem nos disse isso foi Leon Denis no livro O Grande Enigma. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar numa língua que eu não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Belas palavras de Paulo no capítulo 11, versículo 14 de Coríntios. A prece não tem um modelo como uma receita de bolo, mas sim uma qualidade. Temos muito que refletir sobre isso. Uma qualidade essencial da prece, segundo São Paulo, é ser compreensível para que possa falar ao nosso coração. Portanto, precisamos buscar na prece um momento supremo em que nos colocamos para conversar humildemente com o nosso Pai, falando de nossas dificuldades, conflitos e frustrações. E para isso, precisamos saber organizar os nossos pensamentos, que muitas vezes se apresentam confusos, embaralhados pelas nossas dúvidas e muitas vezes sem o mínimo de reflexão sobre o que realmente estamos buscando. Novamente perguntamos como podemos ser atendidos e ajudados se nós mesmos não sabemos o que queremos. Precisamos refletir sobre o que realmente estamos querendo, sentindo e não apenas falando. Qual seria então o objetivo da prece? Nos responde o Evangelho. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, falou-nos o Evangelho. Jesus nos ensinou que todas as vezes que solicitamos na prece as bênçãos de Deus, a fim de compreendermos a sua vontade justa e sábia ao nosso respeito, receberemos pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É por isso que quando o nosso coração está em prece, somos revigorados em nossas forças, nossas energias e esperanças num dias melhores. O mais importante é que a prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora e com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Que não haja repetição pura e simples de oração decorada,
mas sim e bem ao contrário, seja feita com concentração, com confiança, com sensibilidade, com amor na mente e no coração e com certeza com muita fé. A propósito, vale a pena reproduzir a insuperável definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável só é a quem pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É para pensar. E quando dizemos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, usando esta ou aquela forma verbal, nesta ou naquela atitude física, estamos invariavelmente louvando a Deus, a sua misericórdia e também a sua justiça, porque ao Criador estamos elevando o nosso pensamento respeitoso e agradecido, confiante e sincero. A prece outra coisa não é senão uma conversa que nós temos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, e com os nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, em que o filho pequenino e imperfeito fala com o Pai que é poderoso e bom. A prece torna o homem melhor porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. Livro dos Espíritos, questão 660. Quando o espírito ora, sabe por antecipação que sua prece não opera modificações na lei, que ela é imutável. Altera-nos, contudo, o nosso mundo íntimo, que se retempera valorosamente, de modo a enfrentarmos com galhardia as provas que se atenuam ao influxo da comunhão com o mundo espiritual superior. Tem assim a prece o dom de nos dar forças para suportarmos as lutas e problemas internos e externos, e de colocarmos em posição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovíveis. Não se pode perder de vista, entretanto, que a prece, a oração, para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida de uma ação, de uma atitude, da vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e compostura, e do desejo sincero de proceder da melhor maneira a cada dia. O essencial é orar, então, com sinceridade. Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há outra palavra que defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento qualquer que ele seja. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo a nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram, os impostores e supersticiosos rezam. Os crentes oram a Deus, já os hipócritas, quando rezam, dirigem-se à sociedade em cujo meio vivo. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos fala: a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Belas palavras de André Luiz. Como vimos, a prece é a ação. Por isso dizemos que oração é a hora da ação. Essa ação é captada por antenas receptoras de seres que sintonizam com a nossa prece. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Para saber orar do modo que Jesus ensinou, necessário se faz que amemos a Deus sobre todas as coisas e em todas as coisas. Neste ritmo de súplica, o que ora já está vislumbrando o reino de felicidade e gozando do reino de Deus como espírito livre de todos os agravos que a humanidade possa tentar atingir os nossos corações. Portanto, de tudo que foi dito hoje, podemos concluir que a eficácia da prece está na dependência da nossa renovação íntima, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão, da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Oremos sempre, entretanto, esquecendo o fanatismo que sempre carrega consigo o apego às coisas materiais e acreditando mais nas formas do que na energia que circula em nome daquele que é tudo para nós outros. Preces especiais no Espiritismo não constituem um culto distinto, porque elas não são impostas e porque cada um é livre para fazer o que lhe convém,
mas elas têm a vantagem de servir para todos e de não chocar a ninguém. No estágio evolutivo em que vivemos, o recurso da prece se constitui em uma vacina contra as nossas tentações internas de acomodação, de conformação aos valores terrenos, ao mesmo tempo que se constitui no remédio para as nossas fraquezas morais, estimulando-nos ao esforço contínuo de renovação interior, expressando-se para o exterior. Todo espírito encarnado e desencarnado que se dispõe a orar por si e por outros, desarmados no momento de sentimentos negativos, com humildade, com fé, recebe dos bons espíritos o amparo espiritual suprindo suas deficiências, porque para Deus o que importa é a intenção caridosa e humilde de quem se coloca sob o seu amor. Lembre-te, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. A prece é a expressão mais alta do pensamento e da vontade. É nesse sentido que Allan Kardec recomenda aos seus discípulos. Negando a eficácia da prece, fere-se o sentimento íntimo da quase unanimidade dos homens. Agora que sabemos desses preciosos ensinamentos à luz da doutrina espírita, fica aqui então o nosso convite. Reflitamos. Vamos então novamente orar. Vamos novamente fechar os nossos olhos e pedirmos ao Pai que harmonize o planeta e a humanidade, que passa por momentos tão tortuosos, que se harmonize os locais de dor e sofrimento como hospitais e lá aos profissionais da saúde, aos albergues, creches, presídios e prisões, bem como todos os segmentos religiosos, assim como a nossa casa espírita. E pedimos que harmonize o nosso ser interior. Obrigado, Senhor, pela consciência que tenho de tudo nesta vida. Ela depende do Senhor e que um dia todos nós possamos enxergar que, sem o Senhor, nada somos. Por último, peço uma harmonização onde quer que se ela se fizer necessária. E aí, se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça comentários e críticas e, se possível, divulgue o nosso canal entre os amigos e toda quarta-feira pela manhã você estará recebendo uma nova postagem. Muito obrigado, muita paz a todos e até a próxima.